Boa noite, queridos, a paz de Jesus. Que bom a gente poder estar de volta aqui, reunidos aqui e em casa, né? Reunidos como família de Deus, poder cear, né? Participar da ceia do Senhor, um momento tão maravilhoso, né? Que é poder cooperar, né? Com a edificação, com o fortalecimento dos vínculos, né? Com a comunhão que nos traz vida, né? Que nos traz bênção. É um momento tão fundamental, essencial para a vida da igreja. E eu queria aproveitar esse momento para trazer algo que o Senhor tem colocado em nosso coração, compartilhar com vocês. Um texto de 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Segunda Timóteo 4, versos 7 e 8, um texto bem conhecido da gente. Paulo declara assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Glória a Deus por isso. Uma coroa, há um prêmio de Deus para nós, para todos aqueles que amam a sua vinda. Mas eu quero destacar a primeira parte do texto que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Conversando um pouco com algumas pessoas, né, nesse final de ano, né, final de 2020, né, um ano bem atípico, né, e a gente ouviu de muita gente, olhando para o ano que passou, 2020, dizendo que foi um ano perdido, né? E se a gente for avaliar, né, talvez tenha sido realmente um ano perdido na escola, um ano perdido para alguns negócios, projetos, um ano perdido em alguns sonhos, alguns planos, né, que a gente desejava executar na vida, né, um ano perdido para as nossas agendas que foram paralisadas, né, e muita gente diz que foi um ano perdido. Há essa sensação de perda, há essa sensação de um prejuízo de um ano inteiro, né, por conta de planos não realizados, por conta de experiências não vividas. E essa sensação de tristeza, de prejuízo por algo que não foi vivido, né, em sua plenitude, né, nos traz essa sensação de prejuízo, de dano, de tristeza. E o Senhor trouxe ao meu coração, né, uma reflexão. Se olhamos para um ano o ano de 2020, com esse pesar de termos perdido tempo, né, imagina chegar lá na frente, né, ter vivido muito tempo, muitos anos, e olhar para trás e ter essa sensação de que não vivemos tudo aquilo que deveríamos viver, a sensação de tempo perdido, de oportunidade perdida, de palavra perdida, de amizade perdida, de experiências perdidas, de coisas que o Senhor preparou, sabe, desde o nosso ventre, como diz o Salmo 139, Ele havia escrito, Ele havia um projeto, um plano de vida para nós. Salmo 139 diz, né, versos 16, que os olhos do Senhor, né, me viram a substância ainda sem forma, né, e no seu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você pensa nisso? Um Deus que planejou a tua vida, você não é um acidente. Deus planejou a tua vida, a tua história, Ele tem um projeto de vida para você. E a gente parar para pensar um pouco, né? Se traz esse pesar de um ano que talvez não tenha sido vivido em sua plenitude, imagina a gente caminhar toda uma vida e olhar para trás e ter essa sensação de que a gente não viveu a plenitude de tudo aquilo que Deus havia separado para nós. Eu queria trazer essa reflexão hoje, né, e queria te trazer algumas advertências da palavra de Deus e trazer alguns pontos que podem nos ajudar
a viver uma vida sem essa decepção, sem essa frustração, né? E poder chegar ao final da vida e declarar como Paulo, chegar diante de Jesus e declarar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas palavras podem estar na nossa boca no dia que encontrarmos com o Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Eu creio que isso deve passar pelo teu coração. Poder chegar diante de Jesus e declarar essas palavras: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Alguns pontos podem nos ajudar nisso, queridos, em completarmos essa carreira. Eu queria falar de 3 pontos. O primeiro é clareza de propósito. Esse é o primeiro ponto, e fundamental. A clareza de propósito é o nosso norte, a nossa bússola, sabe, no nosso interior, que vai nos mostrar, sempre que nos aproximamos ou nos afastamos, nos perdemos, perdemos o contato com a verdadeira razão da nossa existência. Se não temos clareza de propósito, não podemos direcionar as nossas ações para alcançar o propósito. É fundamental termos clareza de propósito. Viver sem essa clareza é viver como quem sai por uma estrada sem saber aonde chegar. Clareza de propósito, Essa é a razão, a falta dessa clareza é a razão de muitas frustrações, decepções, e insucessos na vida. Porque a clareza de propósito é a consciência da razão maior da nossa vida, da tua vida. Aquilo que te leva a fazer todas as tuas escolhas. Você tem um rumo, você sabe onde chegar, você sabe quem você precisa ser e o que você precisa fazer. Isso é ter clareza de propósito. Você precisa saber quem você tem que ser e o que você deve fazer. Amém? Quando lemos essa declaração de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Percebemos que é uma declaração de quem sabia exatamente a razão de sua existência. Ele diz: completei a carreira. Só alguém muito convicto, só alguém com clareza do seu propósito, sabe, da por que ele existe, por que ele veio. Alguém com essa clareza pode chegar em um determinado ponto da vida e avaliar a sua existência e dizer: completei a carreira. Amém? Paulo sabia exatamente isso, quem ele deveria ser, o que ele deveria fazer, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos ter clareza de propósito, o para que eu existo, beleza? E segundo ponto é qual o propósito? Muita gente, principalmente jovem, adolescente, vive aquela crise da escolha da profissão, o que fazer da vida. Eu quero trazer um conforto ao teu coração. A palavra nos diz qual o propósito da nossa vida, e a gente não pode confundir isso, propósito, missão, visão, mas quanto ao propósito, a gente conhece bem qual o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida está revelado em sua palavra. Quando lemos lá em Romanos 8, 28, 29, um texto muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Quando lemos esse texto, vemos que o Pai nos criou, nos gerou para sermos seus filhos, a imagem de Jesus, a sua própria imagem, para a sua glória. Então, o que importa, o que o texto nos diz, quando falamos do propósito eterno de Deus, que é ter uma família, que todos nós já conhecemos, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O que o propósito de Deus tem a ver com a minha vida? É porque esse texto revela que nós precisamos ser filho, precisamos ser integrantes de uma família, precisamos ser semelhantes a Jesus e precisamos glorificar o Pai com a nossa vida. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso propósito. Para isso existimos, para isso fomos criados, para isso fomos gerados nele, no coração dele, no amor dele, para vivermos essa plenitude,
né? Ainda que sejamos... E aí você pode pensar, mas e aí? Que isso ajuda, né, para a escolha da minha profissão? Querido, você pode escolher a profissão que você quiser. Você pode ser médico, pode ser engenheiro. Você pode ser o que for, um empreendedor, né? Mas se isso não contribui para que você viva o propósito de Deus, né? Isso é inútil. É inútil. Então, tem um texto de 1 Coríntios 10, verso 31, diz o seguinte: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer você estude, quer você trabalhe, quer você ensine, né? Quando nos relacionamos com alguém, quando cuidamos de alguém, tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Assim a gente cumpre o propósito dele. E aí você pode ser advogado, pode ser em qualquer profissão. Lá no teu trabalho, você pode manifestar a glória de Deus. Você pode executar as suas tarefas para a glória de Deus e manifestar a glória de Deus, manifestar a semelhança de Jesus, sabe? Lá onde você está, foi para isso que você foi plantado, é para isso que você existe, para isso que você está aqui. Então, esse é o propósito. Então, precisamos ter clareza de propósito. Precisamos conhecer o propósito e viver o propósito. O texto de Mateus 5, 16, diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, é o propósito da nossa vida, mais uma vez sendo revelado pela palavra. A nossa vida, as nossas ações, tudo que fazemos precisa manifestar essas boas obras que o texto fala, né? Todas as nossas ações precisam manifestar, sabe, a vida de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade dele, manifestar o caráter de Cristo. Assim, a gente vai glorificar o Pai, e nisso a gente cumpre o propósito de Deus. Nem todos serão pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, aqueles ministérios específicos citados lá em Efésios 4. Mas todos nós temos um ministério comum, né, que é a edificação do corpo de Cristo, naquele ministério de juntas e ligamentos que a gente tem conversado, né? Cada um de nós, né, pode contribuir, cooperar para o cumprimento do propósito de Deus, na vida de cada irmão, na vida do outro irmão, né? Na outra parte do corpo de Cristo, né, que precisa ser um e precisa trabalhar nas juntas e ligamentos para a edificação do todo. Precisamos viver isso. Então, nossa existência é para a glória dele, né? O propósito de Deus na nossa vida deve ser viver, né? A gente precisa viver a vontade de Deus na nossa vida para manifestar, para dar glória a ele, para manifestar a glória dele e para dar glória a ele. Porque o texto de Romanos 11, 36 diz o seguinte: portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O propósito da nossa existência, então, é que vivamos aqui como verdadeiros filhos de Deus, parecidos com ele, glorificando a ele com as nossas ações, com toda a nossa vida. O terceiro ponto, que é um alerta para a gente, é que a gente não pode se distrair, a gente não pode perder o foco. Então, o primeiro é ter clareza de propósito, né? O segundo ponto é qual o propósito, né? E a gente já conhece, o propósito já foi revelado para a nossa vida. Conhecendo o propósito, tendo essa clareza, a gente não pode se distrair, não pode perder o foco. Eu queria que abríssemos a Bíblia, ainda ler um texto contigo, Lucas 12, 16 a 20. Diz o seguinte: Jesus conta uma parábola e fala assim, lhes proferiu ainda uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos, é interessante quando a gente lê esse texto e vê que aquele homem fazia exatamente o que a maioria da humanidade faz. Um homem que começa uma atitude como essa é elogiada. Um homem desse é chamado de empreendedor. Talvez ele fosse chamado de empreendedor do ano. Um homem de visão. Um homem que pensa em prosperidade, em prosperar, né? Então, a gente vê uma corrida em busca dessas coisas aí fora. A gente vê essa corrida. Você vê quatro termos aqui interessantes que fala: relaxa, né, descansa, come, bebe, alegre-se, regala-te. Descansa, come, bebe, regala-te, alegra-te. Aí eu pergunto: que mal há nisso? Que pecado há nisso? Descansar, comer, beber, se alegrar. Ainda assim, Deus classifica esse homem de louco. Louco. Por que dessa loucura? Por que Deus classifica assim? Ele fala que, essa noite pedirão a tua alma. E isso, na verdade, nos traz essa visão, né? Ele fala de um desperdício de uma vida investido na busca das coisas, dos bens materiais, daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. Essa é a advertência de Deus. Contra tudo aquilo que o mundo diz que é bom, né? Aquilo que o homem busca, e Deus chama isso de loucura. Pense comigo, só um louco pode investir toda a sua vida em algo que é temporário e passageiro. Só um louco pode gastar sua vida satisfazendo a sua alma, sabe, nas concupiscências, nas suas vontades, sem viver plenamente o propósito de Deus, né, para o qual ele foi criado, para o qual ele existe. Só um louco. João adverte, lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 ao 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, querido, a gente não pode perder, sabe, não pode perder o foco, não pode se distrair com essas coisas do mundo, as concupiscências da nossa alma, aquilo que a alma grita e clama. A gente não pode perder tempo, a gente não pode desperdiçar nossa vida, nosso tempo nessas coisas. Precisamos prosseguir, sabe, para o alvo, sabe, fixar os nossos olhos naquilo que tem real valor. Amém, querido? Eu queria que a gente refletisse, aproveitar esse início de ano e fizéssemos uma avaliação de como está a nossa vida. Eu tenho vivido o propósito de Deus? Eu tenho me importado com isso? Eu tenho fixado meus olhos nesse propósito, em viver de acordo com o propósito de Deus, né, fazendo a sua vontade? Ou tenho desperdiçado, sabe, desperdiçado a vida com aquilo que é passageiro, sem se comprometer com o que tem real valor para Deus? A gente precisa fazer essa avaliação, responder essa pergunta. Alguém disse, né, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E é interessante a gente refletir a respeito disso, porque é justamente disso que Jesus estava repreendendo aquele homem, naquela palavra. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. A gente investir a nossa vida inteira, sabe, em possuir, em posses, sabe, de bens, em riqueza, em acumular coisas. Não foi para isso que fomos criados. Não podemos nos distrair com essas coisas. Precisamos focar naquilo que realmente tem valor para Deus, e por isso nós existimos, por isso nós fomos criados.
Amém, queridos? 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz o seguinte: portanto, Paulo falando, portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos naquilo que não se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Glória a Deus. Nossos olhos precisam estar fixos nisso, naquilo que tem valor eterno, naquilo que importa para Deus. Precisamos viver focados nisso, vivendo com clareza de propósito, sabe? Aquilo para o qual existimos. Não desperdice a tua vida, querido. É algo muito precioso que Deus nos deu, a oportunidade de vivermos, a oportunidade de passarmos esse tempo aqui. É passageiro, né? É passageiro, é temporário. Essa atribuição que é a vida é passageira. Essa sensação de ter perdido um ano pode ser ainda maior, essa frustração, sabe? Pode ser ainda maior quando você chegar lá no final e olhar para trás e ver que não produziu, não viveu plenamente a vontade de Deus, não viveu o propósito para o qual você foi criado nele. A gente fica triste quando vê alguns exemplos na Bíblia de homens que desperdiçaram a sua vida. Assim como a gente fica triste também, né, quando a gente vê alguns irmãos desperdiçando a sua vida, porque não vive plenamente a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria te chamar essa reflexão. A gente vê alguns exemplos bíblicos, né? Podemos citar Sansão, alguém que foi gerado, separado desde o ventre para cumprir um propósito específico na geração dele, e, se desviou pelo caminho por causa dos prazeres, por causa das concupiscências, né? E não viveu a plenitude daquilo que foi separado, criado, gerado para viver, né? Vemos aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e perdeu a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. A Bíblia não relata nem qual é o nome dele, cita só jovem rico. Ele podia ser um com João, com Pedro, com Tiago, podia ser mais um dos discípulos. Ele perdeu a oportunidade de ser um discípulo de Jesus, porque estava agarrado aos bens materiais, aos negócios, à riqueza, né? Deixou o que é eterno pelo aquilo que é temporário, né? Outro exemplo, Judas Iscariote, né? Outro exemplo de uma vida desperdiçada, depois de ter ouvido tanto, depois de ter vivido tantas experiências ali com Jesus, pessoalmente com Jesus, né? Ele desperdiçou a sua vida, não aguardou, não houve arrependimento, não houve lugar de arrependimento nele, não houve oportunidade de arrependimento nele, porque ele se precipitou, que ele tirou sua própria vida. Se ele fizesse diferente, se ele aguardasse a ressurreição de Jesus, ele poderia ter se arrependido, ter pedido perdão, mas ele desperdiçou a vida, deixou de viver a plenitude do propósito de Deus na vida dele, né? Diferente de Pedro, né? Como Pedro fez. Pedro foi lá, se arrependeu e experimentou, uma vida, vivida no propósito de Deus, uma vida abundante em Cristo Jesus, né? E por falar em Pedro foi alguém que aproveitou bem as oportunidades que teve. Eu lembro daquela passagem que ele experimentou algo sobrenatural, que é quando ele andou por sobre as águas, né? Os discípulos estavam ali, foram enviados por Jesus para o meio do mar, enquanto Jesus ficou em terra orando um pouco mais, né? E enquanto eles estavam ali no meio do mar, o vento assolava contra aquele barco estava a ponto de ir a pique, ir ao fundo. E aqueles homens estavam apavorados ali, quando viram Jesus se aproximar por cima da água. Pedro pediu: Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas. E ele foi. Pedro se levantou naquele barco, tirou o pé, pôs em cima da água, aquela água molhada, aquele vento soprando, ele pôs. Imagina você a cena, tirar um pé e botar por sobre a água, depois tirar o outro, e era água mole, como a gente conhece,
E Pedro começa a andar em direção a Jesus. Experimentou algo sobrenatural, porque tinha os seus olhos fixos em Jesus. É o que precisamos fazer, fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Amém? Que vamos seguir experimentando o sobrenatural. É interessante a gente avaliar também aqueles que ficaram no barco, que poderiam ter experimentado também o mesmo que Pedro. Imagina a cena, todos eles pedindo para ir ter com Jesus. Você acha que Jesus ia resistir a isso? Todos aqueles camaradas andando por cima da água. Mas o medo, o pavor, o assombro os manteve naquele barco, porque eles se sentiam seguros dentro daquele barco. E pensa, aquele barco, antes de Jesus chegar, estava a ponto de ir ao fundo. Aquilo que os outros discípulos consideravam o lugar seguro era uma canoa furada, literalmente, e ia para o fundo. A gente precisa pensar a respeito disso, né? Porque muitas vezes o medo nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, sabe? O medo nos aprisiona, o medo faz com que a gente deixe de experimentar coisas em Deus e deixa a gente impedido de experimentar e viver o propósito, a plenitude do propósito dele na nossa vida. Eu queria te pedir nessa noite a respeito disso. Ore a respeito disso, reflita a respeito disso, rompa com esse medo, rompa com essa zona de conforto, de segurança que você pensa estar, porque, na verdade, o que estava mais seguro ali era Pedro, que estava lá no meio do mar, pisando sobre as águas e segurando nas mãos de Jesus. Esse era o lugar mais seguro, enquanto os outros ficaram no barco, naquela zona de conforto, falsa sensação de segurança. Jesus estava lá, segurando a mão de Pedro. Então, é o que precisamos viver, queridos. A gente precisa sair desse barco, sabe? Precisamos dar esse passo, sabe? Que é desafiador. Tirar o pé do barco e pisar na água. Mas a gente precisa dar esse passo, sabe? Em direção à vontade de Deus para a gente, em direção a Jesus, sabe? Em direção a romper com tudo aquilo e o medo e tudo mais que aprisiona e que impede que a gente avance em direção a Ele. Amém? Eu queria que a gente aproveitasse, sabe, esse momento. Nós vamos orar. Eu queria que aproveitasse esse momento para a gente refletir a respeito dessas coisas. Né? Clareza de propósito, conhecer e viver o propósito. E não nos distrairmos, sabe? Não tirarmos o foco, não tirarmos os olhos de Cristo Jesus. Não tirarmos os olhos do propósito para o qual existimos, sabe? Seguimos em direção a Ele. Sabe, seja você novo, você acabou de chegar no reino de Deus, seja bem-vindo, né? E você saiba, desde já, você é uma bênção. Você é uma bênção, né? Ainda que você pense, não, mas eu não fiz nada. Não, o fato de você estar presente, sabe? Você traz um oxigênio novo, sabe? Você renova o corpo de Cristo. Você traz alegria para o corpo de Cristo. Então, se envolva com a igreja, seja batizado no corpo, seja integrado ao corpo, sabe? Viva isso. Você não sabe o que é batismo no corpo, tu procura o teu discipulador e pergunta a ele, diz, eu quero viver isso, quero experimentar isso, eu quero me integrar totalmente nessa família, eu quero viver essa funcionalidade do corpo de Cristo. Né? Outro grupo de pessoas que eu gostaria que refletisse agora comigo, são aqueles irmãos que já caminham já há algum tempo, já tem um depósito, já tem uma graça, sabe? E se encontram hoje desanimados na caminhada. Eu queria chamar esse alerta para você, olha, não desperdice a tua vida, sabe? Não desperdice a tua vida. Não desperdice o depósito de Deus na tua vida. Não desperdice os teus dons, os talentos, a graça que o Senhor derramou sobre você. Não desperdice, sabe? Viva a plenitude do propósito, daquilo que Deus estabeleceu para você. Desde o ventre da tua mãe, Deus te conhece desde lá e traçou um plano maravilhoso a respeito de você. Viva a plenitude disso, querido. Sabe, não deixa que nada, não deixa que as coisas, sabe, te impeçam de viver, sabe, não deixa que a busca pelo comer, dormir, se alegrar, descansar, como aquele homem que foi chamado de louco por Deus, não deixa que isso te tire da direção
de caminhar em direção a Jesus, de experimentar o sobrenatural. Não deixe que nada disso atrapalhe você, sabe? Se levante, saia do barco, saia dessa zona de conforto, põe o pé para fora do barco e ande sobre as águas, ande em direção a Jesus, viva plenamente o propósito, sabe, para o qual você foi criado, você foi gerado em Deus. Não desperdice a tua vida, querido, né? E declara isso de todo o coração, sabe, que você viva o propósito de Deus. Para encerrar, eu queria falar a respeito de Paulo, já que a gente começou falando nele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem outro texto que ele diz que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira. Que a gente chegue, sabe, daqui a um tempo e olhe para trás a nossa vida e fale como Paulo, sabe, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não tenho nada na minha vida como precioso, contanto que eu complete a carreira, contanto que eu viva plenamente o propósito para o qual Deus me criou. Eu quero orar contigo e queria te desafiar, sabe, a você procurar o teu líder de hélio, teu discipulador, teu pastor, sabe, aquele que cuida de você, sabe, e falar com ele a respeito disso. Peça para que ele ore contigo, você está junto dele, peça para ele impor as mãos sobre você agora, sabe, orar contigo, pedindo a Deus que quebre todo o grilhão, toda a cadeia, sabe, tudo aquilo que te aprisiona, que te impede de viver a plenitude do propósito de Deus na tua vida. Seja o envolvimento com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com os bens desse mundo, tudo isso que é temporário e passageiro, tudo aquilo que não tem valor eterno, sabe, peça para que ele ore contigo, se arrependa. Há um lugar, há um tempo, a oportunidade de Deus hoje, sabe, então ore, clame ao Senhor, para que você passe a experimentar a partir de agora, sabe, um novo tempo em Deus, uma renovação, sabe, de Deus sobre você, da vida de Deus sobre você, sabe, um óleo fresco sobre a tua vida, uma nova disposição, para que você se levante e caminhe em direção a Jesus, tenha os olhos fixos nele, sem olhar circunstâncias, sem olhar ao redor, sem olhar as coisas, sem se prender ao que é temporário e passageiro, sabe, se agarre àquilo que é eterno, querido. Se agarre a viver a plenitude da vida de Deus, dos planos de Deus, do propósito de Deus sobre você. Em nome de Jesus, ore aí, ore com os irmãos, você está reunido, sabe, você está em casa com a tua família, com a tua esposa, ore com ela. Faça um pacto, faça uma aliança com ela. Aproveita esse início de ano que a gente geralmente faz, né? Então, comece a conversar com ela a respeito disso. Nós vamos mudar a atitude. A partir de hoje, isso vai ser não apenas um novo ano para a gente, mas isso vai ser o início de uma nova vida para a gente, uma nova vida em Cristo Jesus, sabe, vivendo a plenitude da vontade dEle, em nome de Jesus. Ore aí, querido, eu quero orar por você também. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, Tua palavra que nos traz vida, sabe, que nos edifica, que nos confronta, Senhor, que nos leva à Tua verdade, Senhor. Pai, queremos, em nome de Jesus, caminhar em direção à Tua vontade, queremos viver de acordo com o Teu propósito, queremos experimentar a plenitude, sabe, daquilo que Tu nos criaste para que vivêssemos, ó Pai. Nós existimos para isso, para vivermos o Teu propósito em nossa vida. Eu quero orar por cada irmão que está em casa, aqueles irmãos, ó Pai, que hoje já se encontram, sabe, desanimados, sabe, abandonaram a caminhada, estão sentados no barco. Pai, que eles se levantem em nome de Jesus, que eles ousem, Senhor, a tirar os pés para fora do barco, andar por sobre as águas, apesar da dificuldade, apesar dos ventos, apesar do natural, do medo, sabe, mas que sejam livres de tudo que aprisiona em nome de Jesus e caminhem em direção a Ti, caminhem em direção à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Seja não apenas um ano novo, um ano de renovação, mas que seja o início de uma nova caminhada em Ti, de uma nova postura em Ti,
Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre os meus irmãos, sobre a igreja, sobre essa família preciosa que é a família de Cristo, o qual estamos, ó Pai, incluídos, ó Pai, que possamos viver como famílias, sabe, que possamos viver edificando o corpo, nessa unidade, sabe, produzindo maturidade, produzindo crescimento, produzindo edificação, sabe, cada um no seu ministério de juntas e ligamentos, possamos nos comprometermos com a edificação uns dos outros, em nome de Jesus. Restaura corações, Pai, restaura ânimos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Alcance cada coração, Pai, com essa palavra, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, ela possa produzir, Senhor, aquilo, Pai, que Tu enviaste para que ela faça. Cumpra o Teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Paizinho.